Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, abra seu coração para ouvir a palavra de hoje, porque a palavra é sobre oportunidades. Deus tem oportunidades para você. O que é oportunidade? É um momento na vida que surge para melhorar os caminhos da pessoa. Isso é oportunidade, usando a linguagem mais fácil e flexível para você perceber. Na Bíblia existem várias pessoas que aproveitaram a oportunidade e elas foram abençoadas. Diga glória a Deus. Eu posso dar o exemplo de Davi, que teve a oportunidade de enfrentar o gigante Golias. E quando ele venceu aquele gigante, a vida dele mudou. Ele foi abençoado, ele aproveitou a oportunidade. Existe também Jacó, que teve a oportunidade de lutar com o anjo de Deus. O anjo queria subir e Jacó estava agarrado no anjo. E Jacó falou: você só vai subir depois que me abençoar. E aí o anjo abençoa Jacó, muda o nome dele de Jacó para Israel. Aí o anjo vai embora e Jacó, que agora é Israel, tornou-se abençoado. Abraão também teve oportunidade. Quando ouviu a voz de Deus, Deus falando: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. E Abraão ouviu a voz de Deus e foi abençoado. E eu pergunto: você tem aproveitado as oportunidades? Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Quando a oportunidade vem, você deve agradecer a Deus e agarrar a oportunidade. Diga louvado seja Deus. Então na Bíblia existem vários exemplos. Eu vou ler aqui um exemplo de um homem que ele, infelizmente, ele aproveitou uma certa oportunidade, mas foi uma oportunidade corrupta. Foi uma oportunidade de engano, para enganar as pessoas. Esse homem, ele lesava as pessoas, roubava, enganava, extorquia, cobrava além do normal. Ou seja, ele aproveitou uma oportunidade, mas para o lado negativo. Por isso eu volto a dizer, existem dois tipos de oportunidades: as que são boas e as que são ruins. Por exemplo, quantos jovens aproveitam a oportunidade do crime para ganhar dinheiro fácil, para crescer na vida rápido e depois acabam se prejudicando, ou sendo presos, ou até mortos. Mas eles aproveitaram a oportunidade, mas foi uma oportunidade negativa. Quem compreende? Outros jovens rejeitam o crime, estudam, trabalham, se dedicam, aproveitar a oportunidade, mas uma oportunidade para o lado positivo. Então a oportunidade ela vem para todo mundo. Cabe à pessoa decidir se ela quer ou não a oportunidade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, e eu também, e você que nos assiste, todo mundo aqui, em algum momento da vida surgiu uma oportunidade e você rejeitou. E depois se arrependeu: puxa, eu devia ter feito aquilo e não fez. Agora já foi. Não chore pelo leite derramado. Quem vai saber, pastor? Quem concorda com o pastor sobre isso? Todo mundo já teve isso. Todo mundo já passou por essa situação de surgir uma oportunidade para algo bom e a pessoa não quis. Não quis, não é porque ela rejeitou, digamos assim, mas ela já estava bem com alguma coisa. Surgiu algo, ela falou: não, não quero isso para mim não. Aí lá na frente, ela pensa: eu deveria ter aceite. Agora já foi. A oportunidade é que nem o vento, ela passa.
Então a Bíblia fala que quando a gente tem determinação na nossa vida, as coisas dão certo. Está lá em Jó 22, 28. Determinando tu alguma coisa, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, qual é a determinação que você vai ter hoje? Aproveitar a oportunidade. Vou dar aqui alguns exemplos. Você tem a oportunidade de cuidar da tua saúde. Você vai deixar passar essa oportunidade? Não, você vai agarrar. É um tratamento? Faça. É uma medicação nova? Tome. É algo novo? Faz. Vai à luta. É o seu corpo. É a sua vida. É o seu futuro. Diga glória a Deus. Pastor, eu estou no emprego, mas eu estou tendo oportunidade de algo melhor. Se for garantido, rejeite um e vá sim para essa nova oportunidade. O que você não pode é cruzar os braços e parar. Você tem que lutar, avançar, e Deus será contigo. Diga glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Lucas 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Estando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Então olha para mim, para você entender isso aqui. Jesus, ele entrou em Jericó e decidiu atravessar a cidade. Às vezes a pessoa lê a Bíblia e ela lê tão rápido que ela não esmiuça ou não para entender os detalhes da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo agora. Todo mundo aqui saiu de casa e veio para a igreja. Eu pergunto, você tem uma volta na cidade de Gaia toda? Não. Você pegou o percurso da sua casa, veio direto para a igreja. Você não rodou a cidade inteira, porque você quis apenas ir aonde? Na reunião e depois volta para a sua casa. É verdade ou não é? Mas aqui diz o contrário. Aqui fala que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando o quê? A cidade. Ele quis passar em cada rua, em cada bairro, em cada localidade daquela cidade. Por que Jesus decidiu fazer isso? Por que ele não chegou tipo no centro da cidade? Mas não, ele quis andar na cidade inteira. Sabe por quê, igreja? Você vai entender agora. Porque onde Jesus passava, ou entrava, ou colocava os pés dele, no mundo espiritual, os malignos espíritos tinham que se retirar. Porque chegou ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele tem todo o poder. E ele quis andar em cada rua, cada bairro, cada localidade para expulsar o mal. Por isso que eu digo, quando você deixa Jesus caminhar na sua vida, o que for mal, ele arranca, ele tira. E o que for bom, ele vai deixar. E o que for mal, ele vai tirar. Repita comigo, eu quero que Jesus ande na minha vida para tirar todo o mal e deixar tudo que é bom. Diga graças a Deus. Então ele entrou em Jericó e estava o quê? Atravessando a cidade. Aquela cidade, igreja, ela tinha uma maldição. Você lembra da época de Josué? Tem até uma canção, vem com Josué andar em Jericó e as muralhas cairão. Jericó era dominada pelo mal. Aí Deus mandou Josué com o povo de Israel e os soldados rodar a cidade inteira 7 vezes, e na última mais 7 vezes, e os muros caíram. Era intransponível para os homens derrubar aquele muro, mas para Deus tudo é possível. E quando Josué obedeceu, deu as voltas, o muro caiu, eles invadiram Jericó e acabaram com tudo. E Deus foi glorificado. Jericó aqui
estava precisando da bênção de Jesus, por isso ele foi lá. Vamos continuar lendo. Diz aqui, ó, eis que um homem, qual o nome dele? Zaqueu, maioral dos publicanos e o quê? E rico. Olha para mim agora. Repare o detalhe da Bíblia, hein? Ele era chefe e além de ser o chefe, ele era rico. Mas há um detalhe. Ele era rico por que razão? Ele estava enganando. Ele enganava os pobres. Cobrava além do normal. É que nem a conta de água que a gente recebe. Está lá 8 ou 10 euros que tu gasta. E quando vai ver, está 50, 40. Quando vai ver resíduos é 14. O lixo é não sei o quê. Foi que negócio é esse? Vai, pega a sua conta de água e veja lá. O real que tu gasta é 10 euros, 12 ou 20 euros. Aí quando entra o resíduo, entra não sei o que, aumenta. Quem reparou isso na conta? É verdade ou não é? Não é um roubo isso? Pois é. É o espírito de Zaqueu. Querer arrancar além da conta. Então aqui fala que Zaqueu morava naquele lugar. Jesus entrou ali, igreja, para libertar Zaqueu e mostrar para aquele povo que existe solução para tudo na nossa vida. Vamos continuar lendo para você entender. O versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era baixo e ele não conseguia ver Jesus. E a multidão também atrapalhava. Hoje em dia, quantas são as pessoas que elas querem ver Jesus, mas a multidão está atrapalhando elas. E qual é a multidão que está atrapalhando? É a multidão dos problemas. É a multidão da dúvida. É a multidão do medo. É a multidão da tristeza, da depressão, da agonia, da angústia. Essa multidão simboliza algo que não está deixando a pessoa ver Jesus. A pessoa só está vendo o problema ao invés de ver o solucionador do problema, que é o Senhor Jesus. Isso me faz lembrar quando o apóstolo Pedro estava em alto mar. Ele viu Jesus vindo de longe e ele pergunta: mestre, és tu? E Jesus fala: sou eu. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: então venha. E Pedro começou a caminhar, normal, ele andou realmente pelas águas. Mas a Bíblia fala que ele, em dado momento, reparou na fúria do vento e na força das ondas, que estava balançando muito. E a Bíblia fala que quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas e observou o vento, ele começou a afundar. E na nossa vida é igual, igreja. Às vezes Jesus fala: vem ter comigo, segue o caminho olhando para mim. E a gente começa a caminhada, só que no meio da caminhada vem dificuldade, injustiça, às vezes vem doenças, problemas, afrontas. Pessoas se levantam contra nós, acusam-nos, nos ferem com palavras e até batendo também com violência, ameaças. E a pessoa deixa de olhar para Jesus e olha para essas coisas e aí começa a afundar. Quem está percebendo? Mas ainda bem que Jesus não abandona a pessoa. Pedro começou a afundar. Jesus olhou para ele e estendeu a mão, e Pedro segurou, e Jesus levantou Pedro. Mas depois falou para ele: por que duvidaste, homem de pequena fé? Eu digo para a senhora e para o senhor: não duvide do agir de Deus. Você e eu temos o direito de duvidar dos homens, das pessoas, mas de Deus não. Você pode duvidar do seu professor, do seu chefe, do seu parente. Você pode duvidar de quem quer que você quiser duvidar.
Mas duvidar de Deus, jamais. Repita comigo, eu não quero jamais duvidar de Deus. Porque Deus trabalha com a fé. O diabo trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a certeza da vitória. O diabo trabalha com a certeza da derrota. Deus trabalha com sabedoria. O diabo trabalha com maus pensamentos. Deus trabalha com palavras de fé. O diabo trabalha com palavras de maldição. Diga, está repreendido. Deus trabalha segurando na nossa mão. O diabo trabalha querendo segurar os pés para a pessoa não avançar. Olha que situação. Olha a batalha que é manter-se na fé. Por isso, você deve manter o seu olhar para Jesus. Foi como Pedro fez e ele foi salvo. Ele conseguiu sair daquela situação. E aqui fala de Zaqueu, que ele queria ver Jesus, mas a multidão atrapalhava. Você sabe qual era a multidão real de Zaqueu? Não eram as pessoas, não. O maior problema de Zaqueu era a avareza, a ganância. Ele era avarento, ele era ganancioso. Ele já tinha muito dinheiro e queria mais e mais e mais. E não se importava de onde vinha o dinheiro, ele queria mais e mais. Mas Jesus, naquele momento, estava preparando o coração de Zaqueu para se tornar um homem novo. A mudança da pessoa começa dentro do coração. Pastor, como é que o senhor pode provar que a mudança começa no coração? Jesus falou lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Que porta é essa? É o coração. Aliás, a Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Diga graças a Deus. Também diz em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Está vendo aí, igreja? O nosso coração precisa ser habitado pelo nosso Deus. O coração tem que ser a habitação de Deus, e não um lugar para o inimigo ou o diabo atuar. O coração de Zaqueu estava dominado pelo espírito da ganância, pelo espírito da avareza. Mas aquele espírito já estava com os momentos contados. Ele iria sair da vida de Zaqueu, porque Zaqueu sabia que para se libertar, só mesmo através do Senhor Jesus. Qualquer pessoa que quer se libertar, ela precisa de Jesus na vida dela. Diga assim seja. Continuando, diz assim, o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, olha para mim, repare agora numa coisa. Zaqueu criou uma oportunidade. Lembra que eu falei no início sobre as oportunidades? Zaqueu criou uma oportunidade. Ele viu uma pequena árvore e ele pensou: eu vou subir ali agora, porque Jesus vai passar, e quando Jesus passar, eu quero falar com ele. Bora ver o que aconteceu. O versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Meu Pai, que maravilha. Zaqueu estava com a intenção de falar com Jesus, mas quem falou primeiro foi quem? Foi o próprio Jesus. Jesus nem deixou Zaqueu abrir a boca, e Jesus já chegou falando logo: Zaqueu, desce rápido, que hoje eu vou ficar lá na sua casa. Aí você pergunta: por que Jesus quis ir na casa de Zaqueu? Qual foi o motivo? Você vai entender agora.
Zaqueu, ele era um homem de negócios. Ele fazia negociações com muito dinheiro, com mercadores, contabilistas, vendedores, empresários da época. Só que havia corrupção. Era um dinheiro, digamos assim, sujo. Era um dinheiro corrupto. E na casa de Zaqueu ia muita gente de influência negativa. Jesus já era o oposto. Era e é uma influência positiva. Diga glória a Deus. E a Bíblia fala que Jesus declarou: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Quando Jesus decidiu ir na casa de Zaqueu, o mal que estava na casa de Zaqueu tinha que sair, porque onde Jesus chega, o mal não fica, não tem como. Ou fica um, ou fica outro. Você lembra da Arca da Aliança, quando foi levada pelos inimigos, pelos filisteus? Eles colocaram a Arca de Deus, que era um objeto sagrado, eles colocaram em uma sala cheia de imagens de idolatria. Aí eles fecharam a porta. No outro dia, quando abriram a porta, a imagem de Dagon, que era o deus pagão, estava caída no chão. E a arca estava lá de pé. Porque onde chega a presença de Deus, vai acontecer um conflito, uma guerra entre o bem e o mal. Quem percebeu, pastor? Hoje a gente não usa a arca física, porque a arca agora, ela é simbolizada pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus na vida dela, ela está tendo a arca de Deus, a presença de Deus. Amém? E Zaqueu precisava da presença de Deus na vida dele. Estava na vida de Zaqueu a presença do espírito da ganância e da avareza. Mas dentro de alguns minutos, esses espíritos iriam sair e iria entrar em Zaqueu o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo entra, ele transforma a vida da pessoa. Continuando aqui, versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedou na casa de um pecador. Olha para mim, igreja. Repara numa coisa. Quando Zaqueu enganava e roubava, ninguém falava nada. Mas quando ele recebe Jesus em casa, aí já começaram a apontar o dedo. Começaram a criticar. O mundo é assim. Se você estiver mal, eles não dizem nada, deixa você ficar mal. Mas se você começa a melhorar e começa a buscar Jesus, já vão falar mal de você. Vai dizer que é fanático, vai dizer que deveria procurar outra coisa para fazer e não ficar vindo na igreja, nem lendo Bíblia. Vai ficar criticando, porque o mundo é assim. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então o mal, ele vai querer ofuscar a bênção de Deus na tua vida, mas ninguém vai ofuscar, nem vai impedir a bênção de Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Aí diz aqui o versículo 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedou com um homem pecador. Entretanto, preste atenção agora, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha o que Zaqueu disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Diga glória a Deus. Agora olha para mim. Você reparou que não foi que Jesus mandou Zaqueu fazer isso. O próprio Zaqueu falou: resolvo. Tem coisas que é você que tem que resolver. Tem coisas que você tem que falar: Senhor, eu resolvo te servir. Eu resolvo te adorar.
Senhor, eu resolvo tratar dessa situação para que tudo seja resolvido. Então Zaqueu precisava tomar uma atitude. No passado, Zaqueu resolveu roubar, agora resolveu devolver. Olha que maravilha. No passado ele resolveu enganar, agora ele resolveu falar a verdade. Quem percebe, pastor? No passado ele roubava o dinheiro, roubava as pessoas, agora ele decidiu devolver 4 vezes mais. No passado ele comprava os bens com dinheiro sujo. O que ele fez? Pegou metade dos bens e deu para os pobres. Aí eu pergunto, quem transformou o coração de Zaqueu? Foi Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Só Deus pode mudar o pensamento, o coração e as atitudes de uma pessoa, desde que a pessoa queira e busque. Amém? Para terminar, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga graças a Deus. Então Zaqueu aproveitou a oportunidade. É que nem agora. Você está ouvindo essa mensagem? Você está aproveitando a oportunidade que Jesus está lhe dando. E você que nos assiste, a mesma coisa. Aproveite essa oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês. E quando você aceita a oportunidade de Deus, a sua vida é renovada e também é abençoada. Diga graças a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje, igreja? Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.